Fala galera, o Bibi aqui e eu vou trazer uma análise rápida sobre física e química para vocês. Gente, o canal é sobre matemática, matemática ITA, mas eu queria falar para vocês o seguinte, que eu vou trazer um pouquinho de física e química também. Minha intenção é de pouco em pouco trazer esses assuntos pra gente aqui, embora seja focado em matemática. Galera, como é uma exceção, ou seja, tem ITA, vamos focar nessas matérias. Eu quero falar para vocês o que eu achei da primeira fase de física e química. Gente, é o seguinte, assim como eu fiz em matemática, para essas duas matérias eu fiz uma pequena classificação das questões em nível 1, 2 e 3, ou seja, fácil, médio e difícil. Galera, o que é fácil? Fácil não é uma questão que o ITA fala assim, 1 mais 1 igual a quanto? 2. Não é isso. Fácil é uma questão que um aluno bem preparado sabe os conceitos do começo ao fim para resolver a questão. Se tiver algum truque, sabe na palma da mão e além disso, faz rápido, sem erro. Isso é uma questão fácil. Não significa que é uma questão fácil no geral. Ou seja, não significa que se pegasse, por exemplo, qualquer pessoa, aleatoriamente, essa pessoa consideraria fácil a questão. Não é isso. Ela é fácil para os alunos que estão se preparando para o ITA. Mesma coisa para o médio, mesma coisa para o difícil. Então, resumindo, uma questão fácil é uma questão que o aluno sabe resolver do começo ao fim, rápido, sem chance de erro. Uma questão média é uma questão que o aluno sabe do começo ao fim. Talvez tenha alguma dúvida ali no meio, mas faz um tempo um pouquinho a mais do que o fácil e tem um pouquinho mais de chance de errar. E é difícil, gente, é uma questão que às vezes está faltando um truque, às vezes tem uma ideia ali que o aluno não percebeu, embora saiba a matéria inteira, e se fizer, pode dar problema. E além disso, uma questão difícil pode ser uma questão que o aluno até sabe resolver, mas vai demorar muito tempo. Galera, esse tipo de questão é questão difícil. E para a primeira fase do ITA, esse tipo de questão deixa para o final, beleza? Vamos lá então analisar a física rapidamente. Gente, essa questão 13 aqui, eu dei nota 2 para ela, ou seja, uma questão média. A questão 14, eu considero ela uma questão de nível médio também. Envolve dois conceitos, e aí você tem que ler, às vezes você se assusta com uma figura dessa. E aí fica uma dica para vocês. Às vezes quando você se assusta num tipo de figura assim, ou pode ser uma questão muito difícil, ou às vezes é uma questão fácil. Então eu diria assim, para tomar cuidado, para às vezes. Acontecia comigo, às vezes eu me assustava vendo uma figura assim e falava, ih, não é questão para mim, às vezes era uma questão fácil. Então essa questão ela não é difícil, é um nível médio, beleza? A questão 15, gente, aí já é uma questão fácil que eu considero. Ou seja, no dia da prova eu consideraria fácil. E eu acho que seria uma questão fácil na prova. Gente, a questão 16 é uma questão que a gente vê umas coisas dela em aula, assim, de MHS. Só que na hora, talvez desse um medinho ali de resolver essa questão. Nesse sentido, eu dei uma questão de nível 2 para ela. Uma pessoa muito preparada em oscilações talvez achasse de nível 1. Agora, talvez na média fosse uma questão nível 2. Gente, a questão 17 é uma questão engraçada, porque ela entra naquele mesmo ponto ali que eu falei. Às vezes um desenho que parece difícil, porque você olha um negócio submerso, aí você olha um negócio que tem uma bolinha ali, você fica com medo da questão. Só que assim, fazendo o que o meu professor de dinâmica falava, dinâmica estática, hidroestática, por exemplo, era o quê? Isola, coloca as forças no corpo. Então assim, se você faz isso, você vê que essa questão se torna mais fácil. Então, assim, pensa. Só que aí entra numa parte de álgebra, de algebrismo e tal. Galera, esse tipo de questão é um nível 2 que eu coloco. Por quê? Entra naquilo que eu falei. Sabe resolver, vai levar um pouquinho de tempo e tem uma outra ideia ali a mais. Só que a questão é que é o seguinte: dependendo do seu nível de preparação, essa questão, embora seja 2, seria uma questão que talvez fosse encarada como um. Por quê? Porque a ideia dela é mais tranquila. Ou seja, talvez a dificuldade fosse na conta. Então, é uma questão nível 2. Gente, eu tô aqui resumindo pra vocês, mas eu quero então pedir para que vocês coloquem um like se vocês estão gostando e fala assim no comentário que questão que vocês gostariam que eu resolvesse. Igual eu disse, canal de matemática, mas vai que eu já coloco ali uma de física, uma de química. Questão 18. Gente, essa questão ela tem um problema conceitual, né? E a gente tem que ver se o ITA vai anular essa questão. Mas eu acho que se a gente ignorasse isso no universo alternativo, ela seria de nível 2. É uma questão, em geral, aqui de termodinâmica, que a gente consegue ver com o equilíbrio de forças ali no êmbolo. Então, nível 2. Galera, questão 19. 19, essa questão, ela é mais fácil. Por quê? Porque você tem ali um conceito que você consegue entender facilmente. A questão pode assustar por causa do desenho, você olhar e falar assim, nossa, eu não vi esse caso aqui em aula.
Mas você entendendo direitinho o que está fazendo, definições de intensidade e tal, você consegue resolver essa questão. Então, é uma questão de nível 1. Talvez a dificuldade fosse de lembrar da fórmula de ampliação. Isso aí é problemático com decibéis, né? Então, essa daí é a questão 19, nível 1. A questão 20, gente, é uma questão que eu considero aqui de nível 2. Por quê? Porque essas questões do item que às vezes tem esses conceitos, pode ser fácil, pode ser médio, pode ser difícil. Mas às vezes é chatinho, porque às vezes um item pode te encher o saco. Então, o que eu diria dessa questão? Uma questão de nível 2. Tem gente que às vezes é especialista em ótica, olha e fala assim, número 1, tal, número 2, número 3, e já mata de verdade a questão, já resolve fácil a questão. Gente, aí olha nível 1, nível 2, nível 3, já resolve a questão rápido. Então eu coloco como nível 2. Galera, questão 21. Questão 21 de novo é a questão que você olha e fala: tenho medo desse desenho aqui, o que eu vou fazer? Mas, fazendo com calma, resolvendo, lembrando dos conceitos que a gente tem de capacitância e tal, dá para sair. Então, nível 2 também. Agora, a questão que eu achei muito legal da prova, questão 22. Ela é uma ponte equilibrada, só que ela tem um gráfico ali que você tem que interpretar e tal. Eu achei uma questão interessante, mas ela é uma questão de nível 1, ou seja, você teria que saber resolver. Você vai multiplicar Rx ali por R2, R3 por R1, olhe no gráfico qual que é o valor, substitui. Gente, teria que resolver essa questão, mas é uma questão divertida. Mas, de novo, igual eu falei que o desenho pode assustar, o desenho dessa poderia assustar, mas é uma questão fácil. Então, é isso. Galera, questão 23. Questão 23 é uma questão divertida, né? Porque ela tem negócio de que você pode usar aquela questão de magnetismo, né? Que você tem a derivada temporal e tal. Muito divertida a questão, muito legal. E eu coloco ela como nível 2. Teria que tomar um cuidado para entender direitinho o que está acontecendo na questão, mas é uma questão legal aqui que dá para fazer. E por fim, gente, a questão 24. Gente, essa questão 24 é uma questão interessantíssima, porque é uma questão assim que você coloca de física moderna, né? Só que é uma questão fácil, por quê? Tem um conceito tranquilo, você tem que entender na hora de usar a fórmula o que você tem ali certinho de cada um do primeiro termo, do segundo termo, para não confundir nas contas, mas era uma questão que dá para fazer mais tranquilo, tendo essa atenção. Então, gente, a gente chega no final da prova de física e a gente olha e fala o seguinte, que essa prova, na minha visão, teve 4 questões de nível 1, ou seja, de nível fácil, e 8 questões de nível 2, ou seja, nível médio, com nenhuma questão de nível difícil, ou seja, muito difícil. Para a gente fazer uma pequena ressalva aqui, talvez então eu devesse colocar a questão 21 como nível difícil, tirando uma de fácil. Então a gente chega com 4 questões fáceis, 7 questões médias e uma questão difícil. Galera, o que isso indica para você que tá fazendo, que vai fazer, né, o ITA no futuro ali? Que 4 questões fáceis e 7 médias, você teria 11 ali para você se esbaldar na prova. Que daria para você conseguir o seu 5 de forma mais tranquila. Por quê? Você vai lá e faz as 4 fáceis. Já te dá uma tranquilidade na hora de resolver a prova. Quando você vai para as médias, se você acertar mais 2 ali, você já tem 6, entendeu? Então, assim, isso já ajuda, beleza? Galera, eu queria então pedir para vocês, para a gente seguir com química aqui. Deem um like no vídeo. Se vocês estão gostando, falem assim nos comentários que questão de matemática vocês querem, que aí eu vou fazer para vocês. Gente, química. Química é aquela prova do ITA que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser uma prova muito bem feita, pode ser uma prova que tenha pegadinha, pode ser uma prova que seja não tenha pegadinha, mas seja uma prova simples de conceito, ou seja, muita conta. Ou pode ser uma prova que, assim, o que acontece? No geral, é uma prova acima de outras provas, mas é uma prova que talvez esteja abaixo do que o padrão do item. Então, química às vezes acaba sendo uma mistura aqui de sensações. Mas a prova foi interessante. Mas, assim, eu, por exemplo, pro meu gosto, não tô falando prova no geral, assim, pro meu gosto eu não achei tão legal assim, não. Acho que faltou um pouquinho de conta, faltou um pouquinho de determinados assuntos aqui que não caíram. Gente, questão 25. Questão 25, questão conceitual. Eu coloco como uma questão fácil, ou seja, de nível 1. Embora tenha problemas. Por exemplo, você olha aqui e fala assim, nossa, eu não lembro de propagação de chama. Se você não lembra, já dificulta um pouquinho aqui.
Aí você pode pensar assim, ah não, mas aí você olha esse aqui, dá 2, a 2 é mais tranquila que a um. Se você acerta a 2, ó, você já consegue eliminar algumas alternativas. E aí, é isso, gente, é uma questão de conceito. A 26 não é minha especialidade orgânica, mas eu coloco ela como nível 3, talvez também por isso. Ou nível 2, eu acho que ela seria nível 2 assim, pra geral, assim, pras pessoas no geral. Então eu vou pensar que ela é um nível 2 aqui. E aí, gente, o que, que você tem aqui nessa próxima questão, a 27? A 27 é uma questão fácil que eu coloquei. Por quê? Porque você tem esses 4 itens que podem te ajudar, né? Por que eu falo podem te ajudar? Porque às vezes você não sabe um, talvez você consiga acertar a questão mesmo sem saber um. Não sei necessariamente se é nessa questão, mas tem questões que são assim. Você já garante ali uma questão, às vezes sabendo 75% dela. Por isso que é legal uma questão de item, mas pode ser ruim, porque se os itens forem muito confusos, pode ser que você não consiga achar nada. Mas é uma questão tranquila, assim, ela seguiu o padrão ali de tabela periódica e tal, não teve uma coisa absurda nela. Uma questão de nível 1. Galera, questão 28 é até engraçada, é uma questão bem fácil. E ela é nível 1, assim, não tenho muito o que falar. É uma questão bem tranquila. A 29. Galera, a 29 é uma questão que eu colocaria. Eu coloquei como nível 2, mas eu vou mudar. Eu vou colocar como nível 3. Por quê? Porque eu acho que ela não necessariamente é difícil. Mas o problema dela é que na hora que você olha na prova, você já tá cansado, já tem que fazer as questões. Eu acho que a maioria reputaria ela como nível 3. Pelo sentido de que ela é longa, de que ela pode dar problema. Então, eu coloco ela como nível 3. Aí você passa pra 30. Gente, a 30, ela é um caso engraçado. Dependendo de quem for muito bom em termodinâmica ou termoquímica, assim, vai achar ela muito fácil. Quem, por exemplo, tá preparado, mas por algum motivo ali, sei lá, negligenciou essa parte, vai achar a questão muito difícil. E quem nunca viu esse conceito vai achar a questão impossível. Então, assim, você olha e fala assim, é delta H, delta S, aliás, S e temperatura mínima. Aí você tem que lembrar, né, do delta G. Na questão de ser espontâneo, então delta G tem que ser menor do que zero. E aí, a partir disso, você tem delta H menos T delta S. Aí você acha os deltas H, as deltas S ali e consegue achar a temperatura. Então é uma questão muito legal. E eu vou ser sincero, não é uma questão difícil. Então eu dei nível 1 para ela. Mas é uma questão que é bem bonita, na minha opinião. Acho bem legal, acho bem divertida de fazer. É uma questão típica assim de livro, de simulado e tal. Então, eu tinha dado nível 1 para ela. Mas como existe toda uma dificuldade, às vezes, do aluno, talvez, por exemplo, pensar, se confundir de ser espontâneo e pensar que o delta S, delta G é maior do que zero e não menor. Alguns outros probleminhas, eu vou colocá-la como nível 2 aqui pra gente. Então, essa fica a questão 30. Já a questão 31, ela pode um pouco entrar na questão do nível da questão 30, ou seja, é uma questão que é fácil, mas que talvez quando você olhe para ela, dê uma olhada, sabe aquela primeira olhada que você dá na questão, talvez você ache que ela é difícil, mas ela não é. Então é só lembrar da equação de Arrhenius. E gente, se eu dei nível 2 para outra, eu deveria dar nível 2 para essa, mas é uma questão pelo motivo que eu falei, dela parecer complicada. Mas eu não posso ser injusto muito com a prova. Então eu vou colocá-la como nível 1. Ela é uma questão fácil, ou seja, lembrando da equação de Arrhenius, que é uma equação que praticamente todo mundo que está muito bem preparado sabe da cinética, ela é uma questão de nível 1. Aí você vai para a questão 32. Questão 32 é porque eu não gosto de orgânica, é uma questão chatinha, assim, na minha visão, e que a pessoa pode se confundir. Então eu vou dar nível 3 para ela por causa daquele negócio. Você tá no meio da prova, aí tem isso, aí tem que ficar contando, às vezes você fica até na dúvida se são 10, se não são. Não acho legal esse tipo de questão, então nível 3 para ela. Gente, a questão 33 é uma questão também que eu dei nível 3 porque na hora da prova você pode ficar. Tipo assim, você tá esperando uma prova talvez que tenha muita conta em química. Ou que não tenha conta, mas tem umas reações. Aí você olha uma questão textual assim, você já fica um pouco de medo de falar assim, ah, será que eu sei acertar essa questão? Então eu coloco ela nível 3 por causa disso. A questão 34, gente, ela já entra num problema parecido da anterior. Ou seja, tem itens teóricos. E isso é um problema. Por quê? Porque às vezes uma palavrinha ali pode fazer a gente se confundir na hora da prova. Então, mesmo que a gente saiba o conceito, a gente olha e fala assim: ah, variação de entropia da vizinhança. Aí você olha e fala assim: tá, eu tenho certeza.
mas depois você pensa, será que era da vizinhança ou era do sistema? Então é um tipo de questão muito chata, assim, pra, pelo menos pro meu perfil, assim, de fazer prova. Mas é uma questão, assim, que não era difícil. Então eu vou colocar ela como nível 2 aqui pra gente, beleza? Então ela é nível 2. Já a questão 35 é uma questão de Nox. Nox não, né? Na verdade, pode ser colocado assim. E é uma questão legal que, por exemplo, quando eu estudei essa matéria, eu lembro que o meu professor ele colocava tanto para compostos inorgânicos quanto para orgânicos. E então eu achei uma questão bem divertida, assim. Mas eu acho que é uma questão de nível 1. Ela é uma questão bem tranquila. Já a 36, gente, ela entra, é a última questão da prova de química e da prova, entre aspas, né? Que a gente está só considerando as de exatas. E é uma questão muito legal, porque ela parece um pouco a de física que a gente viu, se não me engano, a 24, que é a de física moderna. E, gente, bem interessante essa questão, divertidinha assim para fazer. E, se não me engano, o ITA tem uma tendência a colocar como última questão da prova uma questão desse tipo assim, que mexe com maior energia, menor, que você vai ter que usar aqui E igual a HC sobre lambda ou E igual a HF e tal. Acho que já aconteceu uma ou duas vezes assim. É, Então é isso, gente. Essa questão aqui eu acho que é nível 1, bem tranquilinha de se fazer. Acho que um aluno bem preparado, ele deveria. Deveria não, porque igual eu falei no começo, em outro vídeo, aliás, essa palavra é errada, porque acontece que no meio da prova a pessoa fica nervoso, fica preocupada e tal. Então, é isso. Chegando ao final da prova, gente, a gente chega com a seguinte classificação dela, na minha opinião: 633. Então, na minha opinião, tinha 6 questões de nível fácil, 3 questões de nível médio e 3 questões de nível difícil. Gente, a análise que eu fiz de química e física é uma análise mais rápida e mais superficial. Então, eu não cheguei a resolver a questão. Eu fiz uma ideia de olhar por cima e olhar a resolução. Como é que eu encararia isso aqui? E eu acho que é interessante ter essa visão também, porque você consegue olhar talvez de uma pessoa de fora que deu uma olhada na prova, assim, que não é aquela visão enviesada do tipo, eu fiz as 24 questões aqui, então assim, para mim tudo é fácil, ou tudo é médio. Não, é uma visão mais de longe, assim, da questão. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like se gostaram, se inscrevam no canal, recomendem para os amigos e fico por aqui.